Boa tarde! Neste domingo aqui onde eu estou, realmente o tempo tá bem assim, vamos dizer, nubladinho. E aí, gente? Olha só, hoje a gente vai ter uma live. Oi, gente que tá entrando. Tudo bom, meus queridos, meus amores? Eu espero que esse domingo seja muito especial para várias pessoas. Eu só tô esperando aqui a nossa convidada entrar, ela chama Lelena Costa. E vai ser, oi Dani, lindona. Vai ser uma live muito especial, viu, gente? Sabe por quê? Essa pessoa que eu vou conversar é uma pessoa assim que eu tenho muita admiração, porque ela venceu inúmeros obstáculos. Oi, Gi, oi, Raquel, oi, Neuci. Obrigada por estarem aí, Jaque, Emílio. Só tô esperando a Lelena me pedir ali a autorização, né? E aí a gente já vai começar com ela. Deise tá aí, tudo bom? Maria, olha só, a nossa equipe aí em peso, muito legal. Que bom que vocês estão aqui junto com a gente. Eu quero falar para conversar com vocês sobre essa pessoa incrível que é a Helena Costa. Ela é cientista, ela foi cientista do Butantan muitos e muitos e muitos anos, mas muitos. Oi, Ila, lindona! E aí, como ela tem uma filha que mora na França, que é a Marina, que acabou de entrar aí, Marina, tudo bom, lindona? Tô só esperando a Lelena me pedir ali autorização naquela tarja cinza, visualizar como é que é? Solicitar, aperta ali, daí a gente já vai estar com ela. Então, aí a Marina, que é a filha dela, mora na França já há muitos anos. E oi, lindona! E ela resolveu que depois então que ela aposentou, que ela se mudaria para a França, né? E foi de fato o que aconteceu. Uma cientista com altíssimo padrão, altíssimo nível, né? E lá na França, ela, como estava aposentada, foi estudando algumas coisas, se encantou. Oi, linda! Tudo bom, gente? Dânia. E ela se encantou com a medicina tibetana, o florais de Bach, e desde então ela tem estudado incessantemente. Olha, a Clau com mensagens da alma, ou o Nil, que bom que vocês estão aí. E ela foi se encantando. Inclusive, a semana que vem a gente também vai ter uma live com ela, que é. Lelena tá aí, né? Eu tô só esperando você me pedir autorização, querida. Lembra? Tem aquela tarja cinza, passa, sai, entra de novo, e daí vai aparecer aquela tarja cinza, você põe ali o solicitar e aí eu já, porque eu não tenho como te colocar daqui. A gente fez um teste, mas eu acho que ela esqueceu. Bom, enfim. Bom, gente, daí o que, que aconteceu? Ela foi para a França, ela mora em Toulouse atualmente, e ela ficou morando lá e se encantando e estudando outras coisas, e daí sim que ela foi estudar medicina tibetana e também florais de Bach. Daí ela foi para a Inglaterra, né? Estudou lá no centro, no Instituto Bach mesmo, né? Onde se ensina os florais de Bach. E desde então ela atende pessoas do mundo inteiro, faz parte de grupos de estudo, faz parte de convenções, de webinars, enfim, de estudos, inclusive que ela de discussões, de casos, né? Então é muito legal, porque ela realmente é uma pessoa assim incrível. Deixa eu ver, Lelena, tô te esperando aqui, tá, lindona? É só você me pedir para entrar, né? Tá? Marina, ajuda ela aí. Então, não tô aparecendo, meu amor, porque você não me pediu você não me pediu para compartilhar, para solicitar. Você tem que sair, daí você tem que entrar de volta, daí vai aparecer aquela tarja cinza, lembra? É como a gente treinou aquele dia, né? Vai lá de novo, volta, e aí quando aparecer a tarja cinza, você vai me solicitar, porque aqui você ainda não me solicitou, lindona.
Então, gente, e aí, inclusive, eu fiz um atendimento com ela online e foi muito legal, porque ela é uma pessoa assim extremamente inteligente, empenhada, e a gente também vai conversar sobre é, as coisas que ela venceu. Né? Ela teve um câncer de mama, eu conheço ela profundamente. Ela teve um câncer de mama e ela mesma diz que realmente o que encantou e o que ajudou ela a sair dessa luta maluca, né, contra o câncer foram os florais, né? E também ela depois teve um tumor na hipófise, gente. Sabe, uma pessoa que vive se reinventando e restartando o seu corpo físico, né? E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre essa relação, né, que os florais de Bach fazem entre o corpo físico e o corpo espiritual, né? Ela também participou aqui, ela é co-organizadora de vários webinars com grupos de Singapura, de Hong Kong, de Londres, faz parte de grupos de estudo do Brasil, então realmente é uma pessoa assim muito legal. Agora sim, já me. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Agora eu tô aguardando ela entrar, tá? Ah, show! Tive que entrar e sair várias vezes. Não Sério? aparecia. Ah, Não agora aparecia. agora você já apareceu. Pronto. E aí, lindona, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem. Então tá Bem bom. pandêmica. Bem. Pois é, então. Ô, Helena, fala um pouquinho aí de ti para essas pessoas. Gente, vocês estão me escutando legal aí? Quem está escutando, manda um joinha aí para mim. Eu quero muitos corações nessa live. E também, olha, gente, ali naquela flechinha, significa que você pode compartilhar essa live com as pessoas. E é isso que a gente espera de vocês. Que compartilhem essa live pelo menos com 5 pessoas, porque todo mundo vai amar o que a gente está por falar. Lelena, me conta como é que os florais entraram na tua vida. Então, eu tinha acabado de voltar da França para o Brasil, e aí era uma situação delicada, tal, e aí eu estava um pouco deprimida, tinha muita coisa para fazer, estava num momento difícil, né, da minha vida. E aí eu, por indicação da doutora Cláudia Meirelles, que eu agradeço muito, 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 porque foi ela que me iniciou no prazer de utilizar a homeopatia, e ela me enviou para um colega dela em São Paulo, que ela não morava mais em São Paulo, e foi ele que começou a me receitar florais de Bach. Uhum. Porque uma consulta de homeopatia com o médico homeopata é semelhante. Tem algumas Uhum. diferenças, porque, no fundo, o cara, a pessoa é médica, né? Claro. Só com os florais. Então, as perguntas são outras, mas são ali no mesmo, eu digamos, no mesmo domínio do conhecimento. E aí ele me receitou os florais, eu perguntei o que era, ele começou a me falar, aí eu comprei esse livrinho aqui, sei lá, é uma Ah. coisinha bem simples, que está inteirinho, rabiscadérrimo, e eu E comecei a estudar. Aí um dia eu estava indo para lá, para o consultório dele, eu vi que ele tinha me receitado um medicamento. Quando eu fui ver o que aquilo significava, porque a gente analisa a pessoa, quando a pessoa está falando, a pessoa, do jeito que ela fala, ela vai contando o estado da alma, né? Para a gente aprende, né? Depois com o curso e com a prática, a observar as palavras que as pessoas usam durante uma conversa. E aí eu hum. olhei lá um floral que ele tinha me receitado, eu fiquei muito triste, eu falei, mas eu sou isso aqui, eu não quero ser isso, eu não quero estar sentindo isso, mas era aquilo que eu demonstrava. Isso que eu falei, que eu estava Hum. deprimida, mas eu não sabia que eu estava deprimida, porque eu sou muito falante e tal. E aí, mas ele não dá um remédio para depressão. É isso que é o legal de floral.
Ah, como que aquele sentimento afeta a tua vida. Então, a gente não repertoriza, por exemplo, dar um medicamento contra o Covid ou dar um medicamento contra a gripe. Não. A gente dá um medicamento para uma pessoa que tem aquelas características emocionais e que reage daquela forma diante de uma situação ou diante de uma doença. Foi uhum. assim que o Dr. Bach viu, né? Posso falar um pouquinho sobre ele? Super, é o que a Tá gente bom. quer. Ele trabalhou num hospital de campanha na Primeira Guerra Mundial. E nesse hospital, o que ele viu? Milhares, muitas pessoas, esse milhares de pessoas faz parte da minha personalidade, mas eles eram muitas pessoas. Muitas pessoas que ele estava tratando, eles todos tinham a mesma doença naquela parte do hospital, né? Era um hospital de campanha, enfim, naquela barraca. Enfim. Hum. Todos estavam feridos pela guerra. Então, todos tinham a emoção de estar em guerra, de estar no hospital de campanha, mas todos tinham o mesmo machucado, um machucado, né? Uma perna quebrada, um tiro aqui, uma facada ali, sei lá. Certo. Mas tinha alguns que ficavam desesperados, tinha outros que cantavam, como se nada tivesse acontecendo, né? Hum. Tinha aqueles que fingiam que não estavam lá, que estava tudo bem, que estava tudo certinho. É que cada um encara de um jeito os problemas, né? Exatamente isso. E ele achou 38 jeitos no fim da vida dele. Hum. Porque Ele o mesmo. foi, ele foi cadastrando isso, de certo, estudando isso profundamente para chegar nesse Profundamente, número, né? mas o ponto é, para uma mesma doença, numa mesma situação, as pessoas reagem diferentemente. Então, ele sentiu, ele já era homeopata também, tinha um pouco de homeopatia, ele era imunologista, bacteriologista. Hum. E voltando, então, para a Inglaterra, ele pensou, e lá ele sabia também, no hospital, que ele não podia tratar as pessoas da mesma forma, uma forma padrão. Está com dor de cabeça, tasca a mesma coisa para todo mundo. Não, Entendi. porque cada um vai sentir a dor de uma certa forma. Tem uns que nem vão sentir dor. É Né? verdade. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo está falando muito disso, né? Porque uns reagem assim e outros reagem de uma outra forma Exatamente. com o próprio Covid, né? Quer dizer, o seu corpo Exatamente. reage de outras formas, né? Gente, eu quero agradecer aí toda a galera que está entrando. Nós estamos aqui conversando com a Lelena Costa, ela é terapeuta energética, mas eu gosto de falar muito que ela é cientista, porque ela é de fato, por isso que ela vai fundo nas coisas, e isso que realmente fez com que você mergulhasse de cabeça em florais e você se tornou uma sumidade mundial nesse assunto, né? Então eu peço para que vocês compartilhem aí ali naquela flechinha, gente. Vocês podem mandar essa live enquanto está rolando para muitas pessoas. Então, por favor, façam isso. Eu quero corações também. Desculpa, Lelena, te interromper, mas é que de vez em quando eu faço isso. Não, desculpa te interromper, e devido à minha atrapalhação lá do começo, esqueci de falar o principal. Muito obrigada Ah, por essa capaz. oportunidade de estar falando aqui, e muito obrigada. É uma honra participar do seu programa, fazer uma Obrigada, live com lindona. você. Obrigada. Então, ele voltou, né, para Londres, que é onde ele tinha um consultório enorme, com essa coisa na cabeça. E aí ele descobriu uma coisa que eu até peguei aqui o que está escrito hoje, eu vou traduzir. Ele tinha uma visão e ele escreveu que o hospital do futuro, os médicos deveriam tratar as pessoas como indivíduos, cada um de um jeito. E os pacientes deveriam entender a natureza do seu desconforto, a natureza da sua doença. E a medicina curativa nesse futuro, nesse mundo, estava dentro da natureza e dentro da alma. Uhum. E aí ele rompeu com tudo. Ele tinha
clínica muito grande, ele era famoso, um médico excelente, ele largou tudo e pegou o que ele achava que fosse essencial. Ele pegou uma malinha e distribuiu as coisas dele, saiu dando, ele era meio assim, deu tudo que tinha e tal, e pegou uma mala que ele achava que fosse essencial. Mas ele fez muitas malas para dar e tudo mais. Eu não sei exatamente o que deveria ter na mala que ele achou que era essencial, mas quando ele chegou na primeira parada, porque ele foi, então, em direção à floresta para buscar os medicamentos, que ele achava que seriam os medicamentos do futuro. Quando ele abriu a mala só tinha sapato. E ele não tinha Como? dinheiro, não tinha mais nada, só tinha sapato. E Ah, foram extremamente úteis, porque ele andou, se não me engano, 12 anos até descobrir os 38 nossa. florais. E aí ele E os deitava. florais vêm de onde? Porque quando a gente fala florais, a gente imagina que eles vêm das flores, ou não tem nada a ver? De flores, de botões, né, também. Hum. Mas como que ele fez? Ele achava que tinha que vir da natureza, das florestas, né? Ele dormia na floresta, sim. Achava uma árvore, deitava embaixo, dormia, estendia, sei lá o quê, com a malinha dele, cheio de sapato. E aí ele se sentiu mal, muito mal. Ele estava assim, muito mal, né? Não sei exatamente, mas assim, muito perturbado, né, emocionalmente. E ele pegou com todo cuidado uma aguinha que tinha, sabe, orvalho que fica sobre as plantas? Sim. De uma planta. E ele viu que ele se sentiu Hum. bem. E aí ele começou a pesquisa. Olha, que Até achar. E ele interessante. cuidava dos pescadores, ele cuidava das pessoas nos povoados. E com esta aguinha das plantas. E hoje em dia, depois que ele descobriu as 38 plantas, né, tem 2 métodos para você fazer o extrato, né, Hum. o floral no sol, a solução mãe e tudo mais. Que ele pega as pétalas, mas eles pegam a fabíola, eles colocam no dedo assim 2 pétalas para poder pegar as outras, para não encostar, não tem influência nenhuma. Bom, você tem que Ah. acreditar no que ele acreditava e no que eu acredito. Que a Uhum. gente fica doente, primeiro, no nosso espírito, no nosso comportamento espiritual, ou emocional, ou energético, não importa, alguma coisa. Primeiro, que a gente não é só corpo. A gente é corpo, a gente é espírito, a gente tem um corpo espiritual. Você pode chamar de alma, pode chamar de prana, pode chamar de ti dos chineses, não importa. A gente é feito de corpo e de energia. Quando você tem um comportamento que não é adequado para você, né? Isso vem o sentimento, a emoção, você entra em desequilíbrio com o teu corpo. Aí você fica doente. Então, floral cura as doenças? Não. Mas ele faz a ponte entre o teu corpo espiritual e o teu corpo físico. E aí sim, você vai estar preparada para cuidar de uma doença que vier, ou para poder viver em harmonia, né? Por Não ficar exemplo, doente. você me disse, né, a gente conversando outro dia, você falou que os florais te ajudaram muito a enfrentar o teu câncer de mama, né? Hum. Você acha que teria sido diferente se você não tivesse tomando os florais? Em que sentido? Eu teria enchido muito a família, teria ficado e acho que eu fui quase boazinha. Eu tive muito apoio familiar, muito. Foi muito legal. Então, o medo que eu tinha, eu vou ser sincera, tá? Claro, por Eu favor, tinha é isso medo que a de ter gente que ficar quer. boazinha para poder agradar a família que ia cuidar de mim, porque era assim que ia ser. E aí eu estava Aham. assim, agora eu vou ter que ficar boazinha para o resto da vida. Não, se eu tivesse equilibrada, sim, né? Mas, por exemplo, Uhum. na hora que eu tive a notícia, eu levei susto, mas eu estava mais ou menos, não é que eu estava desconfiada,
eu estava com tudo pronto para vir morar na França, eu tinha me aposentado, tudo estava programado, né? Uhum. E aí, na hora que eu estava arrumando as caixas, eu já tinha arrumado 6 caixas, caiu um envelope em cima da mesa, eu olhei, era uma mamografia que eu tinha feito fazia um tempinho, e que eu tinha esquecido da história da mudança de passaporte, arruma papéis, visto de imigração, essas coisas. Tinha esquecido de marcar uma consulta com o ginecologista para levar, que eu tinha o hábito, o bom hábito de fazer, façam uma Uhum. mamografia por ano, né? E todo mundo, mulheres e homens, uma vez por ano, façam uma mamografia. E aí eu levei, o ginecologista olhou e falou assim: é melhor a senhora procurar um mastologista. Uhum. E indicou um nome. Aí eu cheguei lá, ele era assim, econômico nas palavras. Ele olhou o exame e começou a escrever. Eu falei, curiosa, né? Bom, por que o senhor está escrevendo tanto? Ele falou, eu estou fazendo pedidos de exames. Uhum. Aí eu falei, estou com câncer. Aí ele falou, 95% de possibilidade, sim. Uhum. Aí, por mais que você esteja preparado, você leva aquele susto. E é Claro. natural, natural, porque, sabe? Uhum. E não é o mesmo susto de ganhou na loto, então é um susto estranho. Então eu estava mais ou menos né, assim, equilibrada, Você já estava estava equilibrada. tomando os florais muito antes disso. Estava tomando. Uhum. Então você E acha que estava os fazendo, já florais. tinha feito os cursos Ah, tá. Aham, era isso também. que a gente queria. Porque Então, eu fiz assim. curso na Inglaterra, mas a minha formação foi com a doutora excelente, doutora Carmen Monari, que foi a pessoa que levou os florais de bar para o Brasil. Ela tem um instituto em Campinas e ela dá Ah, aula no então, depois que Brasil você fez inteiro. no Brasil, quando você foi para Londres, você fez de novo. Aí eu tinha o diploma, né? Eu Aham. tenho um diploma em inglês, né? Uhum. E aí uma coisa que foi positiva, então eu estava positiva num floral chamado Mimulus, que Ah. é medo de. É um medo de uma Hum. coisa que você conhece. Medo de atravessar a rua, ou medo de fazer apresentação em público, ou medo de. Medo de, definido. Eu Hum. não tive medo de morrer. Entendi. E eu tenho razões religiosas, né, por causa disso, mas não vem ao caso. O floral é para todo mundo, independe da religião, independe de política, religião, de nada. É uma E de coisa. crença, né? Porque não tem Não, nada a ver, né? se você acreditar, é melhor para você, porque como paciente, né, como cliente, como Uhum. pessoa, você vai estar sabendo por que você está tomando aquele medicamento e o que você espera como comportamento. Uhum. Né? Então, eu não tinha medo, então estava super positiva. Eu levei susto, aí tudo bem. Agora, todos os outros florais que fazem parte da minha personalidade, Hum. eu continuei tomando durante o tratamento, e aí ele falou isso, né? E eu fui para casa. Em uma semana, eu tinha todos os médicos agendados, porque tinha que fazer pedido, o plano, seguro-saúde que eu tinha que fazer pedido, tinha que agendar, ligar para o laboratório, ligar Uhum, para o médico e tal. uhum, Eu escrevi num papel tudo que eu tinha, quer dizer, isso também é uma coisa positiva, um lado positivo do floral. E em uma semana eu organizei tudo e fui fazer. Tinha que enfrentar. então, o floral, ele te dá, ele te proporciona o equilíbrio, né, na verdade, né, entre o corpo Atrações. e a mente, você diz, ou o corpo É, e o espírito, porque é sempre bom a gente falar que não tem nada a ver com crença religiosa e esse estudo todo que você fez não, na França e na Inglaterra e esses grupos todos de estudo, isso a gente vê que é uma prática mundial há muitos anos já, né, que se faz isso, né? quase. Ele começou.
na década de 30, então tem 90 anos por aí. Aham, E, aham. por exemplo, ontem eu tive uma discussão com um grupo de 30 indianos. E na Índia, sei lá, acho que eles têm mais de 5 mil deuses. E eles são, bom, Uhum. os indianos têm muitas crenças diferentes, muitas línguas dentro do mesmo país, mas lá estávamos todos falando em inglês. E foi muito Hum. interessante quando um quis falar sobre a parte energética, né, dos florais. Aham. Aí ele explicou para o outro: ah, gente, é como prana. Ele falou da medicina chinesa, ele falou o qi, né? Tai Chi, Chuan. Ele falou: sabe, o qi é como prana. Aí eu fiquei toda contente, porque eu sabia o que era o qi, o que era o prana. Quer dizer, é essa parte energética. Segundo os indianos, é de 2 metros em torno da gente. Ah. Eu sempre achei, no meu ponto de vista, que eu tinha, digamos, uma alma, um espírito dentro do meu corpo. E os indianos acham que a gente tem uma Fora do alma de corpo. 2 metros de perímetro, né, da gente, a gente está no centro da alma. Então, você vê a Hum. importância de estar em comunicação, de estar equilibrado, de estar conversando. Né? Aham, claro, com E aí certeza. o Dr. Bar descobriu 38 florais, ele criou esse sistema, ele sempre quis que fosse muito simples. Hum. Então, é na simplicidade que é para todas as pessoas cuidarem, né, das próprias famílias, cuidarem de si, cuidarem dos seus filhos, do marido, aí não tem plural, mas enfim. Eu tenho aqui o que eu comprei lá no Bar Center, em Ah. Londres, que é isso aqui, vou te mostrar. E aí, gente, quem está gostando, manda um joinha aí para nós, compartilhem a nossa live. A gente está conversando com a Lelena Costa. Ela é terapeuta energética, é cientista também do Butantan, foi, né? Está aposentada e está estudando todas essas coisas lindas que a gente está ouvindo de corpo e alma, né? O que é isso, Lelena? Eu vou tirar aqui os comentários para as pessoas poderem ver. Ah, essa é a. 38 E, florais, tá como... vendo? e assim, quando a gente vê, E super aí, 10. isso é para, né, para ele, a ideia do futuro é que cada pessoa tivesse uma malinha dessa. E essa mala é uma réplica da que ele Ah, tinha, que ele usava. Cada vez que ele era chamado numa casa, ele ia com a malinha dele. E como ele falou que era, então, para as pessoas ficarem independentes, que ele queria ensinar para todo mundo, eu comecei a treinar isso com 2 pessoas da família. ah, E hoje em dia, a minha filha, por exemplo, eu dei uma malinha dessa para ela. olha, que E legal! ela, então, se a gente pode conversar, a gente conversa, né? Muito, mas ela tem condições de se cuidar. Uhum. Porque Que bacana isso. o que é legal é que a gente é cheia de cascas, né? De camada, a camada que a gente aparece para a Sim. sociedade, a camada que a gente. E o que o Dr. Bach compara, né? Os terapeutas falam muito nisso, que é como se a gente fosse uma cebola. Então, você, com os florais, se aprende a tirar as camadas até ir no cerne, no núcleo de você, Uhum. e você aprende a se conhecer. Mas para a gente fazer, porque, por exemplo, eu já tomei florais várias vezes. A gente acaba depois esquecendo, porque para cada momento que você está vivendo, você tem uma receita. Tem uma composição certa, mas, por exemplo, existem 2 coisas que a gente fala, por exemplo, que é o floral de tipo, que é o que o Dr. Bach descobriu lá quando ele estava no hospital de campanha, né, na Primeira Guerra. Então, Que ele via que todas as pessoas sentiam a mesma coisa. não, que todos estavam Tinha a machucados, mesma coisa, mas mas sentia sentiam diferente. diferente. Sim, Então, isso é porque cada pessoa era de um tipo.
Claro. E a gente chama de floral de tipo. Por exemplo, se você comparar duas irmãs numa família, né? Numa Aham. família só, você vai ver que Totalmente tem uma irmã diferente. que faz várias coisas, não sei lá, tem uma outra irmã que é mais quieta, que é mais de ficar lendo, Uhum. que é mais tímida, que é mais. Então, você não pode tratar a que fala muito, feito eu, com uma outra irmã que é quietinha e tímida e fica na dela. Entendi. Então, nós somos completamente diferentes, apesar de termos vindos da mesma fonte, da mesma mãe, enfim. Somos pessoas diferentes. E as pessoas, então, diferentes, então cada um tem um tipo. E aí é bom que a gente esteja equilibrada com o tipo que a gente é, porque quando a gente não está, então a gente se sente mal. Tem um E uma, floral que é o seu floral de fundo, né? E depois os outros são as composições do momento. Fala um pouco disso, como é que funciona? por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de tudo. Eu estou colocando como exemplo, bom, Sim, é digamos, isso aí mesmo. e então eu tenho tudo assim programado agora no Covid, né, na pandemia, no confinamento, na quarentena. Eu tinha uma programação semanal enorme. Eu tinha coisa para fazer às 6h15 da manhã, às 7, até às 9 da noite. Eu fiquei cansadíssima. Ainda teve uma vez que eu fiz o estágio do silêncio com os indianos. Ah, E para o estágio de silêncio, bom, eu não podia conversar com ninguém, não podia telefonar, não podia ver televisão, não podia ler, não podia fazer nada. Eu tinha que ficar incomunicável em silêncio para me ver, né? Fiquei assim 6 dias e não tinha, eles não davam muito tempo. Então, a minha mesa é muito grande, a mesa da sala, eu ia fazendo estações, café da manhã, almoço, do que lá, deixei tudo esquematizado, tudo semi-pronto na geladeira, o menu que eu ia fazer para a semana inteira, a hora que você comia, quer dizer, super organizada. e a pandemia veio para bagunçar a vida de todo mundo. Então, eu tive que Ah, quebrar o meu aham, padrão. Eu não sim. podia ter tudo mais assim, simetriquinho, certinho, organizado, limpinho. Aí o pedaço do limpinho foi fogo. Porque aí eu passei a ter nojo. A, Nojo das a coisas. Cirlei está perguntando como que a pessoa pode saber qual é o tipo, qual é o nosso Consultando tipo. um Uma terapeuta. terapeuta. Aham. Porque se você vai numa farmácia, você vai encontrar, tem muitos padrões. Vou te mostrar esse aqui, não é o de farmácia, mas você está vendo que tem um resuminho de que é cada Aham. coisa. Então você lê lá e fala assim: quero um floral porque eu estou triste. Mas você está triste por causa do Por quê? quê? Ou, por Uhum. exemplo, medo. Tem, tem 5 tipos de medo, 7 tipos de medo diferentes. Medo é um medo definido. O medo Hum. de a preocupação que vai acontecer alguma coisa com meu marido, ou com meu filho, ou com a minha mãe. É um É outro outro medo. floral. O medo de perder o Hum. controle físico ou mental. Eu tinha esse medo. Eu sempre achei que eu ia deitar legal, lelena, num dia e ia acordar louca. Eu passei a vida inteira achando isso. Agora eu tomo esse floral. Eu sei que eu não vou Hum. ficar louca tão cedo. Pelo menos por daqui por ano. Ô, Lelene, por exemplo, vamos pegar uma outra doença. Me fala de um caso, por exemplo, que os florais fizeram a diferença na vida da pessoa. Uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura e que acha que não vai conseguir passar num concurso, uma pessoa que não tem Hum. confiança em si. Eu tenho caso de gente que tomou o floral, estudou para o concurso e passou no concurso. Que Mas legal. esse era o tipo da pessoa. Então, a pessoa, Ah, não é que ela está condenada a tomar isso para o resto da vida, mas se ela tiver uma outra situação que ela começa a ficar insegura, com medo,
né? Mais insegura, de não confiar nos próprios casos. E tem Aham. um outro caso que foi um atendimento local, tudo isso eu não posso revelar nome nem pessoa, Claro, né? claro. Mas era uma situação que eu estava viajando com uma pessoa que tinha pavor de avião, pavor. E no meio da viagem, no... era uma viagem que a gente tinha que descer e subir muitas vezes em aeroportos e tal. E no meio de tudo ainda faltava o último trajeto, a pessoa teve uma crise de pavor. Hum. E E eu aí você estava fiquei com a sua malinha? eu Não. estava com a minha malinha. E aí eu fui dando, mas então, uma malinha para situações de estresse, pré-estresse e Ah. pós-estresse, durante, por exemplo, você sabe que você vai fazer uma cirurgia. Isso é um ótimo exemplo. Então, antes da cirurgia, você começa a tomar o Hum. floral chamado Rescue. Tipo, quanto tempo? Um mês? Socorro, quanto tempo você quiser, né? Uhum. E, sei lá, uma semana, 5 dias, né? Por exemplo, só um exemplinho. Eu volto para o Rescue. Eu descobri já no fim da carreira científica que eu tinha medo de falar em público, mas eu ia, né? Eu fui convidada 51 vezes para dar palestra no mundo afora. Então, Uhum. 51 vezes eu subia no palco e falava assim, agora, por que eu fui inventar isso para mim e não sei o que lá. Até que na última vez, foi penúltima, eu descobri que eu tinha medo era de gente, e não do Uhum. conteúdo. Eu descobri que eu tinha enfrentado isso a vida inteira, mas tinha um sofrimento na véspera, na antevéspera, e agora. Eu tinha medo de gente e eu tinha medo de fazer coisa ridícula, do tipo bater o microfone na boca, no dente, se quebrar o dente da frente. Eu imaginava coisas incríveis, né? Ou na hora de ir descendo, subir no palco, escorregar e cair. E aí eu descobri que eu tinha medo de gente. Aí eu comecei o tratamento uns 3 dias antes. Isso foi uma palestra que eu dei na Universidade de Londres, na Escola de Farmácia da Universidade de Londres. Uhum. E tem testemunho, depois, se você quiser perguntar para as pessoas. Ah, capaz. Não, mas é que foi incrível. Aham. Porque aí eu olhei para as pessoas e falei assim, tadinho deles. A vida inteira eu falava numa linguagem muito assim, para poder espantar, né? A Maria Vamos está falar. perguntando Hã? se a Maria Santos está perguntando se existem florais para síndrome do pânico, por exemplo, porque eu acho que depois dessa história toda da pandemia e da gente ficar tão a hora que a gente tiver que sair, encontrar com as pessoas, gente vai ter medo de gente, porque gente vai ter medo Tem, de pegar coisa de gente. Eu acho que essa reaproximação das pessoas, isso vai dar um tonhonhon na cabeça das pessoas. E eu fico eu, imaginando é, que eu, por exemplo, que trabalho com gente, eu acho que eu não sei como é que vai ser isso. Como é que não, você. por exemplo, você que trabalha com gente e que você Eu digo, acha que as pode ter, pessoas vão ter medo, né? bom, pessoas vão ter As medo. pessoas Então, vão ter. depende de cada pessoa, porque depende de cada tipo. Eu Entendi. tive nojo. Hum. É Aí, porque como é na que eu vou França a pegar no pandemia corrimão? já voltou, né? Já voltou, não, já meio que Já, terminou, já né? acabou em maio, a gente foi liberado e eu achei ruim. Achei É? ruim. Achei ruim porque dentro de casa eu estava protegida, eu estava na minha. Tinha gente, teve semana que eu vi passar 2 pessoas na rua, que ninguém podia sair. Eu não podia sair, eu podia ir só ao supermercado, só, perto de casa, não podia ser mais que 1 quilômetro da minha casa. Então, era seguro para mim, porque eu sou nojenta, Aham. né? Eu sou do tipo nojenta. Tem nojo das coisas. Aham. Então, eu ficava achando que todo mundo estava contaminado. Eu sei que não, porque eu trabalhei com vacina, porque eu trabalhei em lugar que não podia ter contaminação. Eu não trabalhei diretamente no laboratório P4, que é de
de periculosidade máxima. Eu não trabalhei dentro da produção, mas eu fui muitas vezes. E eu sei como é que eles Uhum. fazem o controle para saber se está contaminado o ambiente ou não. Eles põem Você coisas. disse que foi difícil para você sair e você sentia nojo das pessoas, é isso? É, não é É nojo das isso. pessoas, mas não queria que encostasse em mim. Não é Nunca mais nojo a eu peguei palavra, mas táxi. medo, né? Eu acho, assim, dessa, né? Não era medo, não, era nojo mesmo. Eu acho que muita gente vai sentir isso, né? Das É, pessoas, porque não, principalmente o brasileiro que gosta de abraçar, que gosta de não pode. beijar, que gosta, né? O novo normal, quando chega em casa, tira a máscara e joga fora. Não consegui me adaptar em Uhum, máscara lavável. Eu não consegui. Você pode uhum. conseguir lavar e tudo mais, mas e aí eu tenho que me respeitar também. Então, jogo a máscara fora, lavo o óculos, lavo o rosto e tomo banho. Saio pouco de casa. É, mas é que você realmente, né, como você trabalhou em laboratório, essa coisa toda, né? Então você tem mais noção do perigo do que a gente que é leigo, né? Eu acho que muita gente. Então existe um floral, por exemplo, para a síndrome do pânico. Essa pessoa, Tem para Maria, então, por pânico, exemplo, tem para nojo, tem para medo. Porque o hum, pânico é diferente do medo. uhum, Por exemplo, sim, eu respeito os lugares, mas eu não fico apavorada porque eu vou ter que sair. Eu não aham, entrei em pânico, eu tive nojo. Então, para descer a escada, eu tenho um papelzinho, porque aí eu pego, jogo papel fora, eu não pego o elevador. Eu sei dos limites, mas eu me conheço muito bem, né, por causa dos uhum. florais. É, o autoconhecimento é É, importantíssimo, é né? isso que o floral dá. É, então, por Isso que é exemplo, legal. para doenças, vamos dizer assim, para doenças normais, qual uma outra doença que você acha que os florais fazem toda a diferença para quem tem? Por exemplo, diabetes. Quem é diabética, você acha que os florais também podem ajudar? Em que sentido? Aceitação. Hum, É sempre o sentimento. Vai sempre entendi. pelo sentimento. Então, Aham. aceitação, aceitar. Por exemplo, eu sou diabética, fiquei diabética por causa da obesidade. E eu preparo minhas coisas. Eu como Uhum. de tudo. E eu como de tudo. Por exemplo, sei lá, eu como doce 2 vezes por semana, doce fora de casa, antes do novo Aham. normal. Aham. E eu tomo sorvete 1 vez por semana. Uhum. E eu tive recentemente que tomar muita cortisona, que aumenta a diabetes. Aí eu tive raiva de Hum. ter que tomar cortisona. Aí eu tomava o floral para aceitar, né? E um floral Uhum. que me fazia deixar de ter aquela sensação do tipo, estou me envenenando. Estou me Aham. envenenando, mas ele vai regular o meu metabolismo. E aí eu vou ficar feliz. Então eu fiquei assim, é, aceitando o tratamento, né? Aceitar Uhum. que tem que medir a glicose 3 vezes por semana. Mas quando eu fui Uhum. hospitalizada recentemente, eu tinha que medir a glicose 8, 10 vezes por dia. Entendeu? É, Então tem daí, que aí aceitar essa que mistura. o novo normal tem que fazer Aham. uma consulta com o terapeuta para poder É, isso é voltar os meus legal. sentimentos, porque vai depender do sentimento de todo mundo. Por exemplo, eu não tenho filho Uhum. pequenininho para poder no volta às aulas. Pode ser Aham. que tenha mãe. Tem 2 florais mais ou menos assim que muitas mães tomam. Um é de mãe que dá muito, dá tudo, mas cobra. Hum. Mãe que é É, o ciumenta. ideal, então, assim, é você fazer uma consulta, né? Para ir Como a gente aprendendo. fez, né? E ir aprendendo, porque Assim, na consulta a gente revela, vamos dizer assim, isso. muitas coisas que a minha consulta contigo demorou quase 2 horas.
né? A gente fez aquela consulta online e depois eu recebi assim um relatório sobre a minha pessoa, né? De coisas que eu nem imaginava, assim, você tem algum medo? Tenho, né? Aquela coisa que você vai pensando e vai se autoanalisando e que muitas vezes você não entende que aquilo que você está sentindo é isso ou aquilo, A né? preocupação, por exemplo, excessiva de uma mãe com o filho pode ser que dê dor de cabeça, pode ser que dê dor de estômago, pode ser que deixe nervosa, sabe? Tem que conversar, porque o floral vai ser outro, vai depender da tua Uhum. emoção. Por exemplo, Por se isso você que já mandou. muda, né? Hã? Por isso que muda as composições. Ah, sim, é uma coisa individual, né? Uhum. Realmente. Tem que Uhum. aprender a descascar a cebola junto com o terapeuta. E Aham. depois a pessoa vai aprendendo a fazer autoanálise, né? Introspecção. Você fica mais introspectiva depois que começa a tomar os florais. E os sentimentos iniciais nem sempre são muito bons, porque podem te Hum. revelar um monte de coisa, né? Às vezes a Hum. família também, se for uma pessoa submissa, por exemplo, num casamento, Ah. de repente, ela não vai obedecer mais. Interessante isso, hein, gente? Isso é bem. Porque a pessoa vai vencendo seus obstáculos pessoais. A gente poderia dizer As isso? emoções que impõem um determinado comportamento, que nem sempre é o que a pessoa quer, mas ela está no lado negativo Uhum. dela. Ninguém quer ser submissa, ninguém quer ser mulher ou Claro. marido de uma pessoa. A gente fala pessoa submissa, não significa que só homem que é tirano. Não, tem mulher tirana também. Né? Claro, Vai nos lógico. dois Aham. sentidos. O que você quer é uma relação equilibrada, né? De casal. Uhum. De casal, de mãe Uhum. e filho, de pessoa com a sociedade, com os Uhum. amigos, Uhum. né? Entendi. Por exemplo, em que sentido que o floral poderia ajudar uma pessoa que na pandemia se trancou de tal maneira e que agora vai ter que sair, né? Porque a vida continua, né, gente? Não dá para ficar em casa a vida inteira, como você falou, né? Quando você sai, você sente aquele impacto, e na França isso já aconteceu, mas é um que vai poder ser para todo mundo? Existe um que seja assim, todo mundo precisaria tomar esse? Ou não? Não, assim, quando você não tem tempo de fazer uma Hum. consulta, se você quer só para um período, para uma situação, por exemplo, o Covid foi e é, né, o estresse. Tipo a fobia social ali que o Domingos falou. Fobia social, tá? Tem. Você tem como se equilibrar para poder voltar com as pessoas, falar com as pessoas, Uhum. né? Porque é o grupo da solidão, né? Tem, por Hum. exemplo, o grupo da solidão, tem as pessoas que falam, mas não são compreendidas, é uma flor. Tem as Ah. pessoas que são solitárias porque não tem paciência em relação ao outro, acho que o outro é lento, que não está entendendo nada, que é lento, então não aguenta. Isso também pode Uhum. ser, por exemplo, quando eu vejo gente com a máscara no queixo, eu tenho vontade de bater. É uma Eu falta não de gosto. respeito, né? Não é porque Poxa. pôr no queixo, porque quando você põe no queixo, digamos que aqui o pescoço tal, digamos que você põe a máscara aqui, na hora que você abaixa, você pega toda a sujeira do pescoço, depois aí você põe direto para a boca, para o nariz, né? O pescoço teu que estava exposto, você vai levar direto para a boca. Não é Direto. para pôr. E aí não tem jeito, eu não paro na rua. Né? Mas agora aqui, quem não comportar, quem não usar a máscara corretamente, também é multado. Tem que usar corretamente, aqui, tá? Claro. Pronto. Né? Aham. E tem outra coisa também do social, que é uma pessoa reservada,
ela é fechada, ela não, ela ficou feliz, eu fiquei feliz de ficar em casa. Aham. Uhum. Feliz que eu falo, óbvio, e a pandemia é uma tragédia mundial, uma história que nunca A aconteceu. gente está fazendo parte de uma época, né? De uma história, né? É, A gente está é, escrevendo a história, né? é. E a Aham. volta, sabe? E tem histórias e mais histórias, por exemplo, de estudantes que vinham estudar, pessoas que vinham estudar na França ou que vinham estudar na Europa, ou que iam estudar para o Brasil e que prepararam a vida inteira para isso. Aí chegou o momento de vir, não puderam vir. Uhum. Tiveram que ficar nos seus próprios países. E Eu aí fiz uma agora, live esses dias falando sobre isso, porque isso foi um retrocesso, se você pensar bem na vida de muita gente que já estava independente, né? Já tinha saído do seu ninho, vamos dizer assim, né? E teve é, que retornar para o ninho. E aí existem duas situações, né? A de quem ficou fora do ninho e a de quem está acolhendo para o ninho de volta, porque isso mexe com as pessoas, né? não, mamãe, voltei porque eu ia, mas não fui mais, vou ter que ficar 4 meses em casa. Pois é, pois é. Fazendo o E quê? muitas vezes a mãe já tinha pego esse ambiente desse filho, vamos dizer assim, e transformado naquele ateliê que ela tanto sonhou e não tinha espaço, vamos dizer assim, né? Não, Ah, e gente assim que teve que repartir o computador. gente, isso deve ser terrível. A Uhum. gente está sendo muito elitista, mas tem situações piores. Claro, Mas claro, lógico. dentro dessa história, dessa faixa de pessoas, né, a gente teve que voltar para casa e ficar esperando. É Ficar esperando. verdade. Agora tem uma coisa que foi muito legal. Todo mundo Ah. sabe fazer pão agora. Sabe que é verdade? É verdade. O único problema é que a gente adorou isso, né, de fazer pão e ficou bolachuda, né? Pãozuda. Eu digo que é bunda de pão, aquele Porque, bundão. olha, eu tinha assim, 1.000 coisas para fazer o dia inteiro, mas eu ocupei o meu tempo de uma forma útil, racional, estudei muito, aproveitei muito. Então, mas passou. Ô, Helena, como é que Quero funciona descansar daí. a tua consulta online? As pessoas. Bom, gente, põe aí o teu telefone ou o teu WhatsApp, né? Para as pessoas poderem acessar você ou seguir também. Ou quem quiser, gente, pode também me procurar, né? Não tem problema, me Uhum. procura ou segue a Helena e faz um contato direto com ela. Por exemplo, muitas pessoas já trabalham com florais. Tem terapeutas aqui em Joinville que são, nossa, Olha, maravilhosas e que tem. trabalham já com florais. Você dá curso, você dá consultoria para esse pessoal que já sabe trabalhar com floral, mas que tem alguma dúvida, você dá uma assistência assim? Sim, eu criei 4 grupos, né, de discussão, e Hum, vai ser um grupo em português, um em francês, o outro em espanhol e o outro em inglês. E aí hum. eu vou colocar na minha página, eu coloquei a minha página do Facebook, então deixa eu pôr aqui o Facebook para pedir amizade. Tá, Facebook Lelena Costa, né? tá, aham. Espera aí. E quem quiser também depois pode entrar em contato comigo, ou você me autorizando eu passar o teu número do Whats, daí Pode. fica, né, mais Lelena legal também, Costa né? no Uhum, Facebook, aqui no Instagram também é Lelena Costa, né? É só me uhum. escrever. E eu tenho um site que chama. Agora vai demorar. Põe aí, Marina, o dela enquanto ela fala comigo, que a nossa live está acabando. Tá, Nós põe aí temos para mais mim o meu cinco site, minutos, porque é. Nós temos mais 5 minutos, o meu né? WhatsApp eu ponho meu telefone, né? Isso, é. Ou Tá. então, quem quiser também pode entrar em contato comigo. Olha, gente, o mais importante de tudo isso. Ah, o Nilson já colocou, o Nil, queridão. Obrigada, tá? O Nil. Tu conhece o Nil quando tu veio para o Sim! Brasil? Então, ele que colocou o teu Facebook aí. Ah, tá bom. E Obrigada, no meu Nil. Facebook, aí eu adiciono a pessoa
para o meu site de florais, que é o Caminhando com os Florais de Bach. Ah, então, olha que legal, que Tá? Lá tem legal. bastante informação, tem Uhum. todas as minhas atividades. Então, é só pedir então, amizade, né, no Facebook, que eu, Aham. então, adiciono, aí vai ser meu amigo no Caminhando, né? Ah, legal. Isso é ótimo, porque assim as pessoas podem também manter esse contato contigo, né? Olha só, gente, eu estou conversando aqui, terminando essa live bem legal com essa figuraça, que é a Lelena Costa. Eu estou morrendo de saudade dela, porque ela mora atualmente na França, mas a gente não liga porque você está fazendo o que você quer, você está onde você sonhou estar, né? E isso é o mais importante, a gente chegar numa certa altura da vida e fazer só aquilo que gosta, quando é possível, né? E só aquilo que quer. A Raquel, acho que tu também conheceu no Conheço, Capri, né? conheci. E muito legal porque as pessoas estão muito sedentas de informação daquilo que deixa a pessoa melhor, né? Sem Uhum. ter um custo absurdo, porque florais não são caros, né, Lelena? É bem tranquilo, né? Para mandar fazer é assim, é tranquilo, você manda manipular. Aham. E Né? você acha que tem que ter, assim, os lugares são de confiança, você... é, É bom comprar os florais Então, originais. Não comprar nunca originais. formulação pronta do tipo assim, para tristeza, para emagrecer, porque não funciona. Não é assim, Ah, entendi. né? O que, Uhum. o, o que a gente pode organizar também, a gente pode conversar depois, é eu fazer um curso de, sei lá, 2 horas para leigo, ou 3 horas. Ah, isso ia ser legal, hein? E aí todo mundo, pelo menos, fica sabendo, não sei se vai ficar sabendo sobre si, mas não vai dar diploma, assim, pode dar um certificado que fez o curso, mas Aham. não autoridade para sair Para como medicar, vamos terapeuta. dizer assim, para como terapeuta. Mas, poxa, seria fantástico, isso seria muito legal, A gente pode né? pensar em fazer uma coisa Vamos, juntos, se você quiser. tá bom? Combinado. Vamos agilizar isso aí, vamos articular, né? Bom, Lelena, eu Tá quero te bom. agradecer. Nós estamos a 2 minutos de terminar a live. Foi um prazer estar Obrigada. contigo, foi um prazer estar com a Marina, com a Cláudia, com a Lúcia, com todo mundo. Raquel, obrigada. E Gi, a semana que Nil, vem tem mais, né? Carmen. Então, a semana que vem nós vamos fazer sobre os balls, né? Você tem 1 minuto para falar dos balls, que é a nossa É, live da semana que vem. então, semana que vem eu vou falar sobre os que são chamados de tigelas tibetana, né? Que é uma Aham. terapia através do som. Então, vou falar de terapias externas e terapias internas de medicina indiana, tibetana, vietnamita e chinesa. Legal. Tá Estamos bom? terminando, senão o Face vai derrubar a gente aqui e acaba prejudicando a nossa live. Um beijo Beijo, tchau. grande. Obrigada, Obrigada, gente, Fabio. por estarem aí. Obrigada, Lelena. E é Obrigada a isso aí, todo mundo que gente. veio assistir. Brigadão. Tchau. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Usem Beijo, tchau. máscara corretamente. Não pode Por usar favor. máscara, ó, assim. E quando chegar em casa, lave o óculos também. Tira. Ah, isso é importante. Um beijo, lindona. Tchau, tchau, gente. Beijo, Obrigada. tchau. Fica com Deus. Amém. Você também. Tchau.